Tá bom. Bom dia a todos. Eu me chamo Isabela e eu sou estudante de Ciências Biológicas no FRJ. Eu faço iniciação científica no Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas Médicas da Fiocruz, onde esse trabalho foi executado sob orientação da professora Joana Reis. E aí, esse projeto é intitulado como a avaliação da atividade citotóxica de linfócitos TCD8 estimulados com antígenos de leishmania infanto em pacientes com leishmaniose visceral com diferentes desfechos clínicos. Então, a leishmaniose visceral, ela é uma doença com ampla distribuição mundial, predominando principalmente na Ásia, África e América do Sul, conforme mostrado no mapa à esquerda da OMS em 2023. No Brasil, a leishmaniose visceral, ela é uma doença tropical negligenciada, que representa um grande problema de saúde pública. E aí o gráfico à direita, ele mostra, né, a variação do número de casos entre 2013 e 2022, destacando a maior incidência nas regiões Nordeste. No caso, em 2022, foram registrados 731 casos, e na região Sudeste, em segundo lugar, que em 2022 foram registrados 245 casos. O Nordeste, ele se mantém como a área mais afetada ao longo dos anos. E aí, então, o agente etiológico da leishmaniose visceral no Brasil é a leishmania infanto, que é transmitida através da picada da fêmea infectada do flebotomínio da espécie Utzomia longipalpis, que é popularmente conhecido como mosquito palha. E aí, o ciclo biológico do parasita, né, ele envolve dois hospedeiros principais, que vai ser o inseto vetor e o humano ou outros mamíferos. Então, quando o flebotomínio infectado, ele pica uma pessoa, ele regurgita a forma de promastigota do parasita, que é a forma flagelada e infectante. E aí, no interior do organismo, essas promastigotas, elas são fagocitadas pelos macrófagos e se diferenciam em amastigotas, que se multiplicam dentro das células do sistema fagocítico mononuclear, principalmente no fígado, baço e medula óssea. E aí, quando essas células elas se rompem, elas vão liberar as formas amastigotas no meio extracelular, nas quais vão invadir novas células. E aí, quando o flebotomínio ele pica uma pessoa ou um animal infectado, ele vai ingerir essas amastigotas, que dentro do intestino do inseto, elas vão se diferenciar em promastigotas novamente, completando o ciclo e tornando o vetor capaz de transmitir a infecção para outro hospedeiro. E aí, em relação aos mecanismos imunopatogênicos, sabe-se que a leishmaniose visceral, ela causa prejuízos a órgãos essenciais do sistema imune, como baço, medula óssea e linfonodos, devido ao intenso parasitismo de células como monócitos e macrófagos. E aí, esses danos, eles vão proporcionar sinais e sintomas como a tríade clássica da leishmaniose visceral, que é febre, perda de peso ponderal e hepatosplenomegalia, além de anemia e pancitopenia. E aí, clinicamente, a infecção, ela leva a um amplo espectro de apresentações, variando desde formas assintomáticas até a doença grave ou óbito, especialmente se ela não for tratada, né? Ou então o paciente pode alcançar a cura clínica. A maioria dos pacientes, eles evoluem para a cura clínica. Entretanto, tem aqueles que evoluem com alta taxa de letalidade ou com recidivas da doença. E aí, a resposta imune esperada na leishmaniose visceral é de linfócitos TCD4 no perfil de TH1, com a produção de citocinas como IL-2, IL-12, interferon gama e TNF. Com essa ativação, né, de forma equilibrada, normalmente o paciente ele tende a evoluir para a remissão clínica. No entanto, ainda assim, a leishmaniose visceral ativa, ela cursa com elevado grau de imunossupressão específica aos antígenos parasitários, ao lado de um intenso grau de inflamação. E aí, essas desordens do sistema imunológico na leishmaniose visceral não só compromete a eliminação do parasita, mas também pode definir se o paciente ele vai evoluir para a cura ou para a recidiva. E é nesse ponto que entram os linfócitos TCD8, que são muito poucos estudados na patogênese da leishmaniose visceral. Então, por que estudar os linfócitos TCD8 na leishmaniose visceral? Bom, pouco se sabe sobre o envolvimento dos linfócitos TCD8 na patogênese da leishmaniose visceral.
E aí, a expressão aumentada de moléculas associadas à exaustão em linfócitos TCD8, como a PD-1, aponta para um mecanismo adicional envolvido no comprometimento da resposta efetora. E aí, ao mesmo tempo, a presença de linfócitos TCD8 polifuncionais tem sido associada à cura clínica. Nesse sentido, os linfócitos TCD8, dependendo do seu estado funcional, né, eles podem tanto ser protetores quanto ser patogênicos. Então, compreender o papel dessa célula na leishmaniose visceral pode ser crucial para entender por que alguns pacientes eles curam e outros recidivam. Então, aí que entra o nosso objetivo. Nós temos o intuito de compreender o papel dos linfócitos TCD8 na imunopatogênese da leishmaniose visceral e a sua influência sobre os diferentes desfechos clínicos. E, para isso, nós avaliamos o perfil citotóxico dessas células frente ao antígeno de Leishmania infanto, através da produção de granzima B, perfurina e CD107A, que é um marcador de degranulação. E aí, a nossa casuística, ela consiste numa coorte hospitalar com N igual a 15, proveniente do Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, Minas Gerais. No caso, e esses pacientes, né, eles foram divididos em não recidivantes, que tem um N igual a 9, e em recidivantes, que tem um N igual a 6, além dos controles negativos, que tem um N igual a 10. E aí, esses pacientes, eles foram acompanhados em diferentes fases, que foram a fase ativa, fase pós-tratamento, 6 meses pós-tratamento e 12 meses pós-tratamento. E aí a nossa metodologia funciona da seguinte maneira. Após a obtenção, né, das amostras, as células mononucleares do sangue periférico, elas foram isoladas pelo gradiente Ficol-IPAC e foram criopreservadas no nitrogênio líquido. E aí, após o descongelamento das células, os PBM6 eles foram cultivados sem estímulo, que é o nosso background, com o antígeno da leishmania infanto e com o mitógeno com canavalina A, que é o nosso CONA, por 72 horas em estufa de CO2 a 37 graus Celsius. Após isso, os PBM6 eles foram avaliados imunofenotipicamente por citometria de fluxo, eles foram analisados no software Calusa e aí os resultados eles foram expressos em percentuais ou em fold change. Os nossos resultados, eles mostraram que as contagens de linfócitos TCD8 em pacientes com leishmaniose visceral, elas foram mais baixas em relação aos controles, em todos os momentos avaliados, exceto a partir dos 6 meses pós-tratamento. Mostra aqui o gráfico. Então, ambos os grupos, R e NR, eles apresentaram percentuais superiores de granzima, perfurina e CD107A em TCD8 frente ao CONA, quando comparado com o BG, que o CONA é o que está apontado com as setinhas vermelhas. Sugerindo uma padronização eficiente, né, da técnica e a capacidade funcional dessas células de responderem ao mitógeno. E aí agora nós avaliamos o perfil citolítico dos linfócitos TCD8 frente à estimulação in vitro por leishmania infanto. Os resultados eles foram plotados no gráfico em fold change. Fold change é a razão entre os percentuais obtidos referentes às células estimuladas com a leishmania infanto e o percentual de células não estimuladas. Observou-se que os R e os NRs eles foram capazes de produzir granzima e perfurina frente ao antígeno da leishmania infanto em quase todas as fases, uma vez que os valores de fold change eles foram acima de 1. E aí, avaliando a granzima, que é esse gráfico aqui, em TCD8, embora sem significância estatística, é possível observar que os NRs, né, eles parecem ter os níveis mais elevados do que os Rs a partir do pós-tratamento. E aí, com relação aos resultados de percentual de perfurina e de CD107A em TCD8, não foi possível observar diferenças evidentes entre os grupos até então. E aí, esses resultados, que ainda são preliminares, eles reforçam o papel potencial dos linfócitos TCD8 na imunopatogênese da leishmaniose visceral, e eles apontam para diferenças sutis entre os pacientes que curam e os que recidivam. E aí, estratégias de análises futuras, elas ainda vão investigar a frequência de células granzima e perfurina em linfócitos TCD8 ou CD107A. Gostaria de agradecer
a minha orientadora, a equipe do LipMed, as instituições de fomento e a todos os colaboradores que tornaram esse trabalho possível. Parabéns, obrigada. Parabéns pela apresentação, ficou muito bonita. Eu achei muito didática e tudo mais. Obrigada. Gostei bastante. E agora eu vou passar rapidinho para os avaliadores eles fazerem as perguntas e tudo mais. Tá bom. Bom dia, Isabel. Eu tenho quanto tempo? Bom dia. Então, os avaliadores no total, eles podem ficar até 30 minutos falando. Vocês, né? Vocês têm até 30 minutos. Tá bom. Obrigada, tá? Isabela, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. É um trabalho muito bonito. Parabéns para você, né? Para sua orientadora e para toda a equipe. Obrigada. Você é da graduação, certo? Isso. Você está em qual período? Eu tô no 6º. Certo. Deixa eu te perguntar umas coisas. Você prefere que eu continue apresentando os slides? Não, você que sabe o que for melhor para você, tá? Tá bom. Quando você estimulou essas PBM6, por que você utilizou 72 horas? Porque é o tempo para a célula ficar incubando, né? E aí, após essas 72 horas, que as células ficam ali proliferando e agindo, né, com o antígeno, com o mitógeno, nós colocamos a brefeldina nessas células e a gente foi padronizando assim, né? Que foi o que deu certo para nosso experimento. Tem alguma relação com a produção de granzima B, perforina nesse tempo? Foi o tempo necessário, né, para conseguir ver a citocina. Então, tem. Sim. E como você fez esse antígeno que você utilizou para poder? Você fez o parasito total? Não, ou era uma proteína específica? Não, a gente fez o parasita, ele passou por processos de aquecimento, resfriamento, e aí são pedaços quebrados, né? Pedaços, assim, de maneira enxuta, né? Do antígeno. É o antígeno então, você fez a pramastigota toda, assim, bruto. Isso, é o antígeno bruto. Tá, perfeito. E como é que eram esses pacientes que você tem contato, no caso da clínica deles, idade, você saberia informar para a gente? Sim, a gente tem o prontuário, né? A gente tem acesso ao prontuário dos pacientes com a data de entrada no hospital, a idade, a ficha, né, médica do paciente. A gente tem todo esse controle. E você sabe dizer mais ou menos qual era a idade desses pacientes? Então, varia bastante, né? Mas a maioria dos pacientes estão entre a casa dos 40, 50. E você acha que isso pode afetar o seu resultado? Olha... essa diferença de idade? Ou não? Não sei dizer, porque eu acho que o nosso trabalho, acho que não leva isso muito em consideração. Mas pode ser que sim, né? A mediana ficou... Você sabe a mediana da idade? Você ficou muito próximo um da outra? Ou teve uma discrepância muito grande? Não. Todo mundo ficou ali entre 40 e poucos anos? Isso, acima dos 40. Tá. É porque a idade influencia um pouco nas funções, né? Uhum. Tanto da resposta imune, mas se vocês tiveram uma mediana aí, vamos dizer, não tiveram uma diferença tão grande de idade, talvez não faça a diferença. Mas se você tivesse um N maior, talvez pudesse fazer. Tá? E realmente, tipo, se a gente parear, né, os R e o NR, não tem muita diferença entre os grupos. E aí, quando você colocou, deixa eu ler aqui no resumo, uma parte do resumo, do pôster. Só um minuto. Eu tinha sinalizado aqui. Você então mostrou para a gente que os resultados eles não foram estatisticamente significativos, certo? Sim.
Então, você acredita, né, que isso está relacionado a algum comprometimento funcional dessas células TCD8, ou você acha que não ser estatisticamente significativo talvez tenha a ver, por exemplo, com o seu N, que é um N não tão pequeno, né, mas ainda assim um pouco pequeno? Então, eu acredito que tem a ver com o N mesmo, porque é um N pequeno ainda, né, querendo ou não, e aí a gente precisa ampliar esse N para ter essa certeza se tem relação com N, tem relação com TCD8, então eu acredito que seja por conta do N mesmo. Você não acha que essas células podem estar exaustas, não? A princípio, a nossa suspeita é com o N mesmo, mas não descartamos essa possibilidade. E vocês não quiseram, ou foi só uma dificuldade mesmo, talvez financeira, de fazer a marcação dessas células para PD1, enfim, para esses marcadores de exaustão de célula? Nós fizemos, inclusive, foi um outro trabalho do nosso grupo. Ah, entendi. E tem muitos estudos sobre TCD8 na leishmaniose visceral? É uma curiosidade mesmo. Então, como eu falei na apresentação, o papel, né, do linfócito TCD8 na leishmaniose visceral ainda é pouco descrito, né, pouco conhecido, então são poucos trabalhos. E eles mostram o quê? Você sabe dizer mais ou menos? Eles mostram justamente isso que eu falei, que os exaustos, os linfócitos TCD8 exaustos, eles podem estar associados com as recidivas, e os polifuncionais podem levar à cura clínica. Então tá, Isabela, para mim, estou satisfeita, o trabalho é muito bonito, parabéns. Obrigada. Pode passar para o próximo trabalho, Isabela, qualquer coisa, se não tiver mais nenhum avaliador. Tá bom. Oi, meninas, pessoal, bom dia. Primeiro, Isabela, parabéns, seus slides estão muito, muito bonitos. Obrigada. Eu achei que você apresenta muito bem, você é didática, então, realmente, parabéns. Várias dúvidas que eu ia ficando conforme eu ia lendo, você foi suprindo durante a apresentação, então, realmente foi muito boa para mim. Obrigada. Eu tenho algumas dúvidas e também algumas coisas assim, em relação ao que você acha sobre o seu trabalho, tá? Uhum. A minha primeira dúvida é em relação ao seu dado da quantificação de TCD8, que acho que foi o primeiro gráfico que você mostrou. Uhum. Porque parece que ele está, por exemplo, um pouco reduzido lá no grupo da fase ativa, ele não está aumentado, né, como comparado aos outros. É o que você falou que eu não tô... tá meio baixo o seu áudio? Perdão, deixa eu trocar o microfone para ver. Ficou melhor agora? Ficou. Show. Então, por exemplo, aqui na fase ativa, ele é um grupo que parece estar um pouco reduzido, né? Esse aqui, né? Isso, esse primeiro. Uhum. Por que você acha que isso aconteceu? Porque, assim, eu, por exemplo, não trabalho com essa parte. Então, eu esperaria, na minha interpretação, que ele tivesse aumentado. Então, o que você acha que pode explicar ele estar reduzido aqui? Então, pode ter relação com a exaustão, né? Comprometimento dessas células. Acho que teria relação com isso. Com comprometimento dos órgãos. Entendi. Tá. Deixa eu ver outra coisa que eu tinha que perguntar. Tá. Em relação à escolha dos pacientes, quer dizer, vocês têm algum tipo de controle ou até rastreio para ver se eles estão co-infectados com algum outro tipo de doença que alteraria o funcionamento de células T? No caso, tem outros estudos relacionados com a leishmaniose visceral com HIV. Uhum. Então, sim, nós temos. E aí, esses pacientes aí, eles estão... Esses aqui não tem co-infecção. Entendi. São só com a leishmaniose visceral mesmo. Tá, muito legal. E, por último, assim, é mais agora em relação a umas perspectivas futuras. Quer dizer, com o seu trabalho, o que você acha que, assim, pode ser desenvolvido a partir dos dados e as conclusões que vocês vão gerar? Por exemplo, você acha que você pode caminhar um pouco mais para uma área deles serem biomarcadores ou, por exemplo, preditivos de recidivas ou
Ou vocês estão focando pensar em algo mais como futuras terapias a partir dessas células T? Enfim, o que você acha? Então, eu acho que nós temos outros trabalhos, né? Como eu falei, que estudam a exaustão dos linfócitos de CD8. Nosso objetivo, né? Nosso intuito é tentar ver os biomarcadores, né? De recidivas e tal. Entendi. Eu tô satisfeita. Muito obrigada. E, de novo, parabéns para você e parabéns para a professora Joana. Obrigada. Algum dos avaliadores ainda quer falar, tudo mais, completar? Não, Isabel, por mim. Então, Andréia, Leal, quer falar alguma coisa, adicionar? Isabela, eu vou parar de compartilhar, pode? Já? Pode sim. Pode? Tá bom. Obrigada a todos. Então é isso. Então, vou encerrar a avaliação aqui, vou parar a gravação. Eliane Rodrigues, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas do IFRJ e também sou monitora da disciplina de Histologia do curso de Ciências Biológicas do IFRJ. A minha orientadora é a professora Andréia Leal Afonso Matilhos e juntas nós desenvolvemos, eu vou apresentar, o projeto de extensão associando extensão, pesquisa e ensino, monitoria acadêmica de histologia no curso de Ciências Biológicas do IFRJ. Bom, para começar, quando nós estávamos planejando fazer esse projeto, nós buscamos mostrar um pouco da importância da monitoria e nós buscamos uma base na lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9.394, de 96, que fala que os alunos que estão cursando o ensino superior, eles podem ser aproveitados para a função de monitoria e dentro dessa função de monitoria, eles podem desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão. E isso acaba sendo muito benéfico para o monitor, porque ele acaba tendo maior aprofundamento da disciplina, ele consegue desenvolver uma experiência docente prévia, também consegue estimular o trabalho em equipe e sanar as dúvidas dos alunos. E tudo isso contribui muito também para o processo de ensino-aprendizagem, já que a gente consegue sanear as dúvidas dos alunos, consegue auxiliar nas atividades e nas aulas práticas. Então, isso também é muito importante. E dentro do contexto no IFRJ, a monitoria de histologia está passando por um processo de retomada, já que após a pandemia ficou anos da monitoria de histologia parada e voltamos esse ano. E com essa retomada, nós estamos buscando, dentro da monitoria de histologia, integrar esse processo de extensão, pesquisa e ensino. Então, os nossos objetivos são, na extensão, a produção e a futura divulgação desses materiais didáticos, na pesquisa, o desenvolvimento de projetos relacionados à disciplina e no ensino, sessões de monitoria e apoio em aulas práticas. E para que isso acontecesse, nós tivemos uma montagem de um fluxo de trabalho que mostra a rotina que criamos para desenvolver esses materiais. Então, primeiramente, teve o estudo teórico de cada tema relacionado à histologia, e aí, a partir do estudo teórico, seguimos para o resumo, e desse resumo de cada tema, ao final de cada resumo, tem um estudo dirigido, que é uma forma do aluno fixar o conteúdo, um mapa mental, que tem um mapa mental completo e um mapa mental de exercício, isso tudo relacionado ao ensino. Além disso, tem o estudo prático das lâminas histológicas para as sessões de monitoria e de aulas práticas que os alunos tiverem dúvidas nas lâminas, e também esse estudo das lâminas proporciona a seleção de lâminas, a análise e a seleção final, e a fotografia nos 3 aumentos diferentes, que vão ser usadas para diagnóstico, descrição e legenda nesses 3 aumentos, que estão sendo arquivados numa pasta Drive, que vão ser utilizados para o projeto de extensão.
O projeto de extensão vai ter início ainda e vai ter associação tanto com o grupo de estudos HE, que é de histologia e embriologia, e também com os alunos futuros da disciplina de histologia regular. O projeto de extensão ele conta com Atlas Digital Interativo e Caderno de Diagnóstico Histológico. O Atlas Digital Interativo, os alunos vão ficar responsáveis pelo Atlas Digital de Histologia Básica, que são os tecidos que eles vão estar estudando, e eu vou ficar responsável com o Atlas Digital Interativo sobre sistemas, que é a histologia especial. E nós também separamos em tópicos o que vai ser feito. Então, em rosa, tem os tópicos relacionados à introdução, os tópicos introdutórios da histologia, e no verde temos os tecidos em si. Então, os tecidos são utilizados tanto para o ensino, quanto também vão ser utilizados na extensão para os alunos, e os sistemas que serão utilizados no projeto de extensão. Em relação à pesquisa, é um projeto que ainda está em construção, nós ainda estamos separando os materiais para dar início. Nos resultados, até então, temos que na sessão de monitoria e participação de aulas práticas já está acontecendo. Então, tanto na monitoria quanto nas sessões de aulas práticas, nós estamos utilizando os materiais que são ofertados, e já é um processo que está acontecendo, porque no primeiro mês de 2025, não teve alunos marcando sessões de monitoria, porém, há um mês atrás já começou alguns alunos a participarem de sessões de monitoria, e também eu comecei a participar de aulas práticas das disciplinas dos cursos técnicos de histologia, embriologia, né, e farmácia e biotecnologia, e na disciplina de anatofisiologia do curso de biotecnologia. Em relação aos resumos, eles estão sendo feitos no Canva, que é como se fosse um livro digital, com todos os temas abordados na histologia, da disciplina de histologia. Na figura 3, mostra a capa desse livro de resumos. Na figura 4, nós temos a capa de um dos tópicos, né, de um dos temas, de tecido epitelial, e na figura 5 mostra o conteúdo que nós temos lá, um dos slides do conteúdo. E ao final desse tópico, né, de tecido epitelial, nós temos um quiz em que, quando os alunos eles forem estudar online, eles vão poder clicar no quiz e vão ser direcionados para uma página no Google Forms em que eles vão poder responder questões relacionadas ao tema para fixar o conteúdo. E aí, além disso, quando eles terminam de responder, eles conseguem já ver o que está errado, o que está certo e o gabarito. Já aqueles que estão estudando, por exemplo, vão estudar nas sessões de monitoria de forma presencial, nós também vamos imprimir esses materiais didáticos para eles também terem acesso. Outro material didático são os mapas mentais e os mapas de exercício. Aqui na figura 8 é um mapa mental sobre epitélio de revestimento que está completo, e na figura 9, um mapa mental de exercícios sobre epitélio de revestimento. O aluno ele vai poder tanto completar as frases, preencher os espaços, também vai poder, dependendo do tipo de mapa mental de exercício, ele vai poder responder questões ou marcar verdadeiro ou falso, então tem essa variedade. Aqui temos exemplos de algumas fotografias que já foram feitas de lâminas histológicas que serão utilizadas no projeto de extensão. O epitélio de revestimento, nós temos os 3 aumentos, exemplificando aqui, usando como exemplo a vesícula biliar, e o tecido nervoso, a medula espinhal, também nos 3 aumentos. Para finalizar, nós temos que a monitoria ela está sendo retomada nesse ano de 2025, e com isso nós estamos buscando integrar ensino, pesquisa e extensão. E dentre as principais ações que estão em desenvolvimento, é uma futura associação com um grupo de estudo, que é o grupo HE, materiais acessíveis, como os resumos interativos e mapas mentais, fotografias de lâminas para Atlas Digital e o caderno de microscopia. Durante o primeiro semestre, as sessões de monitoria teve uma baixa procura, devido ao recesso e ao início recente da monitoria. Já no segundo semestre, nós tivemos sessões de monitoria e nós estamos com expectativa de crescimento devido às aulas práticas e à maior divulgação. Os maiores facilitadores nesse projeto são o laboratório de microscopia, as lâminas histológicas e as bibliografias disponíveis. Já os maiores desafios que estamos enfrentando é uma ausência de um sistema de captura de imagens,
para poder captar as fotografias das lâminas com uma melhor resolução e um baixo engajamento dos alunos após a pandemia. E com isso, podemos dizer que a monitoria ela tem atuado como um apoio pedagógico, prévia experiência docente e um caminho para unir extensão, pesquisa e ensino. Aqui estão as referências que utilizamos. Muito obrigada a todos, a minha orientadora e a todos aqui presentes. Parabéns pela apresentação. Ela ficou muito clara e objetiva e destacou os principais pontos e os resultados, né, da monitoria e tudo mais. E agora eu quero passar a fala para os avaliadores. Juliane, parabéns Obrigada. pelo seu trabalho, parabéns também para a sua orientadora. Se tornar monitora, eu acho que assim, que é uma ação muito, muito legal, como você mesmo falou sobre aprender mais na monitoria, né? Eu queria saber de você, especificamente, você falou dos desafios da monitoria em si, mas para você, o que te fez querer ser monitora? Por exemplo, de histologia deve ser afinidade, mas o que fez você querer ser monitora? Eu acho que foi quando eu estava tendo a disciplina, né, de histologia, e eu vi como que fazia falta, né, um monitor para auxiliar a gente, porque eu acredito que se tivesse um monitor presente, ia ser um processo mais fácil, digamos assim. Então, e por ser uma disciplina também bem complexa, que precisa bastante estudo, eu acho que bastante material didático que você consegue fixar melhor o conteúdo, isso tudo me fez ter vontade de fazer isso e além de ser um benefício para mim, para os outros alunos principalmente. E para você, foi você que chegou na sua orientadora e propôs, a sua orientadora propôs, como funcionou, como foi? Ela tinha comentado comigo, né, com a turma, no caso, na turma de patologia, ela comentou que que ia abrir as inscrições para a monitoria de histologia, e aí acabou que foi passando um tempo, né, aí eu fiquei assim pensando em me inscrever, e aí eu fui atrás dela também para poder saber quando é que ela ia abrir e tal, então foi tanto ela assim que disponibilizou e eu também fui atrás para poder fazer a seleção. E você conhecia como era a monitoria antes? Não, né? Não, de histologia não. Eu sabia como, assim, por cima eu sabia como era a monitoria de outras disciplinas, mas a de histologia eu não sabia como funcionava, mas ela me passou todos os feedbacks. Vocês têm, ou pretendem, no caso, né, fazer um acompanhamento do desempenho desses alunos que são monitorados por vocês, como, por exemplo, avaliação comparativa, antes e pós monitoria, ou não? Não é um intuito? Nós não pensamos sobre isso ainda, mas com certeza é uma coisa que podemos pensar em fazer, sim. Entendi. Parabéns, Juliane. É muito legal se dedicar à monitoria, realmente não é para todos. Tem que ter disciplina também, né? Tá? Parabéns para você, para sua orientadora. Obrigada. Oi, Juliane. Parabéns de novo pela apresentação. Os seus slides também são super bonitos, a paleta de cores também. Lembra muito histologia, realmente. Achei muito bonito. E você fala de forma muito clara e explicou super bem. Obrigada. Eu tenho poucas perguntas também. Então, assim, a minha primeira é em relação ao seu Atlas Digital. Uhum. Vocês pretendem tornar ele a um acesso aberto ou vai ser restrito ao IFRJ? Como é que estão as perspectivas de vocês sobre isso? Não, a perspectiva é a gente conseguir deixar ele aberto, sim. A gente quer compartilhar para mais pessoas. Ah, que legal, isso é muito interessante. Uhum. E aí, uma outra dúvida que vocês também falam, você comentou, né, sobre os 3 eixos, né, então, sobre manter a extensão, o ensino e a pesquisa. O que vocês estão pensando em fazer em relação à pesquisa? Se já está, assim, organizado, já está planejado? Então, a gente já tem um material presente lá da professora Andréia,
que são materiais de afecções cutâneas, mas a gente ainda precisa processar, né, fazer o processamento histológico. Então, a gente ainda vai ver o que a gente pode fazer em relação a isso, mas o material, assim, provavelmente vai ser trabalhado em cima desse material de afecções cutâneas. Mas infecção de quê? São afecções cutâneas. A gente ainda não olhou direitinho sobre o que é cada um. Entendi. Eu sei que são afecções cutâneas. Entendi. Tá, e por fim, assim, é o que a Chay estava falando há pouco tempo, né? Você fazer monitoria e participar de todo esse processo de extensão e de ajudar a tornar mais compreensível o aprendizado de outras pessoas, mas também isso é muito uma coisa muito pessoal também, né? Que gera um crescimento pessoal, a sua carreira é muito grande. Então, assim, como você está vendo que essa experiência está contribuindo para a sua formação acadêmica e profissional? Tipo assim, quais as mudanças você já percebeu sobre isso? Olha, eu já percebi que eu consigo entender muitas coisas que antes eu não conseguia, porque eu estou tendo esse contato mais frequente com a disciplina. Também estou percebendo uma disciplina mesmo, que antes eu não tinha, assim, tanta disciplina, né? E agora essa rotina de estar ali presente, também de conseguir explicar para os alunos, eu já estou percebendo essa mudança que já está acontecendo, assim. Que bom. Que bom. Muito boa apresentação, parabéns. Obrigada. Então agora sim, eu vou encerrar a gravação.